Podcast, eu sou o Igor. Aqui do meu lado temos Tá pensando no adjetivo tosco? o belíssimo Monarcão. Conseguiu. Depois da conversa com o Cariano, eu não tô me sentindo belíssimo não, viu, cara? Tô me sentindo baleíssimo. Tá meio gordo, cara. Tô, né? Tá foda, né? É foda, cara. Diferente de mim. Tá Mas hoje ele vamos- não tem filho ainda. Então, eu tenho filho. Ah, Tá. Filho e 40% de gordura corporal. Porra, isso aí fritinho com a batata, amigão. Imagina, um torresminho, né não? é melhor não dar ideia, hein? É. Você nunca sabe com quem você tá falando e quem tá te ouvindo. Já pensou falar essa porra pro Pedrinho Matador? Melhor não, ele né? pira nessa porra. É melhor não dar ideia. É. Pô, Pondé, obrigado, cara. Tamo aí conversando com a lenda aí, o Pondé, um dos filósofos mais importantes do país. Com a Obrigado careca, a pelo careca é a mais novo bela. Convite. É, careca faz bem. É. Não dá- Depois que você começa a raspar a cabeça, é que nem cortar a unha. Cresce um pouquinho, já enche o saco. Entendi. Eu Não, eu raspo tenho todo problema. dia. Eu tenho um problema com unha também, porque assim, eu tenho umas neurose que eu como é que eu extravaso o meu estresse? Eu como unha, como o dedo e arranco a unha dos dedos. Filosofia. Porque de fato ele gosta de filosofia. Só que uma filosofia diferenciada, a filosofia dele ali, uma parada meio Eu gosto da filosofia. transcendental. Eu lembro do bagulho. nosso papo, uma coisa meio religiosa. Tipo, É. Foi legal. Você perguntou sobre ateísmo. Sim. A gente falou até da Terra plana, que tu falou mal pra caralho dos caras da Terra plana. Há algo além disso do que falar dos caras da Terra plana que não seja mal? Vai falar o quê? São uns caras meio bitolados, né? Não tem como negar. Tão bitolado que a Terra é plana, né? É, pelo amor de Deus. É bem difícil de acreditar mesmo. Né? Mas esse negócio da Terra plana foi o que a gente conversou. É um sintoma desse mundo novo, tecnológico, onde todo mundo tem voz. E essas pessoas já existiam, né? Seres humanos com pensamentos burros. Acho que é a maioria da humanidade desde sempre, né? Eu acho que agora acho que talvez sim. a gente tenha mais a capacidade de referenciar os pensamentos. E agora os pensamentos burros parecem muito burros, assim, sabe? E aparece, né? E aparece. Agora Antes eles não têm aparecia. espaço, eles têm voz, têm lugar pra Como aparecer, de dizia o fato. Nelson Rodrigues. Os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam. Verdade, e falam pra milhões de pessoas às vezes. E aí a gente fica sabendo essas coisas, vai saber. Às vezes a pessoa é terraplanista e a vida ganha um novo sentido. Sim, Ganha amigo, sim. vai jantar fora. É verdade, eles Né? têm uma comunidade ali. Sociabilidade. Né? E diz, são pessoas parecidas, burras igual a ele. Tá radical ele. É, hoje ele é que ele acordou quase agora e ainda não teve oportunidade de estourar a bomba Pior que eu atômica não dele. fumei ainda, cara. Eu tô... Então, eu sei, raivoso. cara, pra mim é muito claro quando ele estourou a bomba atômica e quando não estourou. É bizarro. É diferente? É completamente diferente. Quando ele já estourou, ele fica mais leve? Cara, ó, só o fato do jeito que ele tá falando aqui, que tá muito mais acelerado que o que eu tô acostumado, eu já sei. Ele fala, quando ele começa a falar pra caralho, que assim, ih, não estourou a bomba. Não estourou, tá. Mas tá estourando aí, Tá né? estourando, vamos ver, aos pouquinhos a gente vai. Mas uma parada muito louca agora desse mundo é que tem algumas coisas que eram consideradas verdades absolutas e agora tá tudo sendo questionado, né? E parte disso eu gosto, sinceramente, porque eu acho que a gente vivia num mundo onde que as pessoas não questionavam a estrutura, eles meio que aceitavam, mas parte é ruim, porque elas estão questionando coisas que não eram pra ser questionadas, tá ligado? Coisas Sei. que a gente acreditava que já eram já é passado da humanidade, a gente já chegou no consenso que a Terra é redonda, tá ligado? Já Que meio a que gravidade aprendemos. são que a gente não sabe pra manter uma evolução natural. Essa é a desculpa que os caras dão. Mas- Sempre. Pra tu ver que eu tô lendo o Cê bagulho. tá ligado, né? Essa é a desculpa que eles dão. A humanidade não tá preparada. É. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então, imediatamente você faz parte dessa comunidade, logo você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. É, eu sei que o resto não tá preparado. Você E saiu esse da é Matrix. tudo que eu sei. É isso aí. Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Você é um cara especial que tem um acesso. Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou, É. tá Ninguém ligado? descobriu ainda. É, ninguém descobriu, mas você ainda É isso vai ter aí. sua história pica, Tipo eles o cara ainda que vão... tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua, É. Caralho, tem esses caras, né, mano? filmado na Islândia.
Então, Ou era a Islândia, ou era a Turquia. Ah, então os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na lá Zona nos- Leste. É, uns bagulho assim. ó. Deve ser aqui do lado, né? aquela que o Igor é responsável pelo pouso na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que é, acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais, a OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava. Entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você falou, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não. Primeiro essa coisa da máscara, especificamente, da gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi que inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia. Mais ou menos, né? Mas uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude, toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas, né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para, entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. E as empresas têm que vender para ter emprego. Ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito, ter um só, dois, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. Bom, Caralho. se a gente olhar pro lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? Aonde? E No vacina Brasil? evita que mais gente morra, né? Sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina, Uma besta quadrada. certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda, ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina, a gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que
se você questionar, tipo, a Terra é plana, você fudeu, né? Então você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? Concordo pra caralho. Você Acho até que pode exatamente brincar de isso. acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Tudo Tipo, bem. você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né? E o pior que isso, o Visa ainda vem e te fode. Então tu fica... Então, você tem fica- razão. Você tem uma chance muito grande de estar certo. Até porque todos os outros projetos não deram certo. Eu né? imagino, né? Então, Pois é. Mas, pô, eu tive uma época que eu era bem ativo, assim, fisicamente. Eu andava de bicicleta 20 km por dia, todo dia. Que era o meu meio de transporte, tá ligado? E aí... que deu errado. Isso aí tá falando Eu de parei 20 de ter anos que ir no atrás. lugar. Foi isso que mudou. Foi isso que mudou. Mas é verdade, às vezes acontece isso mesmo. Eu tinha uma rotina saudável por necessidade mesmo. Hoje tu sobe nem no monociclo, né? Tu vem, mas agora É tu que vem aí, de né, Uber. eu fui andar bêbado 2 horas da manhã, caía 50 por hora de bunda no chão, saí deslizando no meio da rua. Aí o monociclo foi capotando, quebrou Se inteiro. machucou? Só a bunda ficou um pouco dolorida. Nada Mas só demais, isso. nada diferente. Eu tava não. de capacete. Ele leva a surra normalmente, né? Nada que eu não esteja acostumado. Vivendo e aprendendo, né? Mas o monociclo foi pro espaço. Mas É, você tá já não conserto. tentou tomar remédio, porra? Cara, eu já tomei Zolpidem. Só que aí tem uma hora que ele para de fazer efeito. Aí você parou de dormir de novo. Toma o Assimilou. Zolpidem e aí o efeito que eu tinha era ficar chapadão, porque ele chapa, né? Então, mas não dormia. E assim, sua não. mulher não fica puta com você? Ela não botou você pra fora de casa ainda? Cara, pra fora de casa não, mas ela fica puta porque... Atrapalha ela, né? Imagina o cara sem dormir do lado. Se virando na cama. Não, aí que tá, É uma santa. quando tá muito ruim assim, daí eu Olha, é desço... mesmo, viu? Eu É uma desço, santa mesmo. É uma santa. eu desço pra não encher o saco, daí ela dorme lá, eu durmo no sofá, ou eu deito no sofá, pra não encher o saco também. Porque Aí você não vê coisa no computador, na televisão, no quando eu iPad? desço... Não, pior que assim... Ó, eu deito na cama, daí eu pego o celular, aí eu tenho o vício de entrar no AliExpress pra ficar olhando, nem Os compro vícios do nada. cara. Eu nem compro nada, eu fico só olhando. Aí eu entro no AliExpress, vejo qual é, não sei o quê. Daqui a pouco eu boto o celular embaixo do travesseiro. E aí eu vou tentar dormir. Aí eu começo pô, caralho, não tô conseguindo dormir, por quê? Ah, porra, meu braço tá... Eu tô com o braço tenso, assim, apertado, vou relaxar. Aí relaxa. Já tentou yoga? Cara, Yoga não. Ajudar, hein? Eu sou muito fã de yoga, cara. Eu acho que yoga é um exercício que é fundamental junto com um exercício físico mesmo, tá ligado? Porque você cair e ter a flexibilidade te ajuda muito, mano. Não são ser uma ideia boa mesmo. Às vezes Não o sei. papel da ideia bosta é a gente ver ela e falar, isso fede, tá ligado? A gente precisa ter, até pra ter a referência do que não fede, sabe? Cara, você tá parecendo Jesus Cristo, inclusive com essa cara que você tem aí, esse papo. Daqui a pouco a gente vai falar aleluia aqui. Eu entendo o que você tá falando. Eu sou otimista, Eu sei que você é. Eu já percebi. Mas tudo bem. Inclusive, uma das coisas que ajuda a gente a ser otimista é quando a vida vai andando. É. Entendeu? A gente tem uma experiência de mundo em que as coisas vão fazendo sentido. Porque o sentido é muito material. Não estou falando de dinheiro só. O sentido é muito material. Aí quando a vida vai andando, você vai tendo uma resposta de expectativas. Tem um reforço positivo É. que você tá indo pro caminho certo. Cara, duvidou. Eu duvidei do Flow e o Flow mostrou que pode, né? Tá fodão o Flow, né? Agora a gente tem patrocínio, porra. Agora já não tem mais que bancar tudo do bolso, né? É. Parabéns. Nem eu acredito nisso às vezes, sabe? Hã? Nem a gente tava falando antes de começar, que tava falando, porra, tá dando dinheiro, botando dinheiro no bolso. Eu falei, não, a gente ganha salário igual todo mundo. A gente tava falando do patrocinador e tal. E, porra, esse lance de não pegar, assim, chegar no fim do mês e deu dinheiro, é um bagulho que eu fico, caralho, tá dando certo essa porra, tá virando uma empresa mesmo. Tipo, a gente paga o nosso salário e ainda sobra dinheiro. Não, paga o nosso salário, paga o salário de todo mundo, ainda sobra dinheiro. Isso é legal. Isso aí é Tá por, dando certo. por isso que eu tô acreditando em Deus agora. Isso seria uma análise marxista da sua fé em Deus, Mas né? sabe o que veio primeiro?
eu acreditar em Deus. Depois veio isso que aconteceu comigo. Sem sacanagem, hein? Mas é sem sacanagem. Mas é sem sacanagem. Cara, eu tava falando com um pastor anteontem, conversando, trocando ideia. E ele falou, porra, eu gosto pra caralho do Monark, cara. Ele é malucão, do jeito dele ali, não sei o quê. Mas, porra, eu gosto dele. Cara, tu é pastor. Eu acho que eu não conheço muitas pessoas que acreditam em Deus o tanto que o Monark acredita. Não, eu acredito em Deus. Eu lembro da última vez que você falou. Você falou que, inclusive, teve um momento na sua vida. Sim, então... Isso te levou pra isso. Resumindo, eu tive um momento de sucesso na minha vida, onde eu não acreditava em Deus. Aí eu perdi o sucesso, entrei num limbo durante alguns anos. Nesse processo, eu me reconectei com Deus. E aí aconteceu o flow. Aí você fala, pô, você reconectou com Deus porque você estava na merda. E aí a hora que você vai se conectar é quando você tá na merda, quando você não tem mais o que pedir, você vai pedir pra um ser espiritual, hipotético, poderoso, Isso universal. é estatístico, né? Sim. Momentos de perda são momentos de conversão religiosa. Com certeza. Aí, ó, passa essas porra aqui, pô, né? Pô, parece até que tu não sabe comer comida... Mas falando em ciência... Eu sei, mas eu gosto de comer seco mesmo. Gosta nada. Gosto, Acabou sim. de falar isso daí. Eu gosto de comer seco porque às vezes um desses são muito apimentados. Tu não curte uma pimenta? Às vezes. Tá. Isso aqui tá um pouco, mas tá gostoso. Mas falando cientificamente tacos. também, eu fiz um teste aí. Né? Eu acreditei na parada, eu me permiti acreditar na parada. E querendo ou não... Parada é Deus, você tá falando. Querendo ou não, isso foi positivo pra mim na minha vida, entendeu? Agora, eu sei que é um caso, né? É um ponto estatístico, não dá pra você traçar... Não é um caso. Muita gente já passou por coisas que você passou e acreditou em Deus. Sim. E a vida mudou. E eu cheguei numa conclusão que, pra mim, não acreditar em Deus, eu fico totalmente perdido pra sim. elas, então. Então, infelizmente, cara, porque eu curto pra caralho esses papos muito loucos, assim, com gente Vamos ter que chamar o Pondé de novo. Aí vamos aumentar o patrocínio, né? Vamos ver o que a gente vai poder pedir. Aí você já fica pensando, antes de chegar aqui, você fica, o que eu vou pedir de absurdo? Pensa, coisa Vamos bem testar absurda. esses caras. Vamos fazer isso mesmo. Testa Pedir nós. alguma coisa muito difícil. Demorou. Em cima da hora, assim, ó. Comparado em cima da hora, muito difícil. Tem que ser. Bom, vamos lá. Tenho aqui já. O João Araújo manda aqui, salve, salve família. Pondé, vejo que você fala muito sobre a questão de ter filhos como algo positivo. E eu enxergo isso como um dos principais pontos do porquê o Rio de Janeiro é tão ruim. Pode explicar mais seu ponto de vista sobre isso? Caralho? Ele é carioca? Deve ser. Eu sou carioca. Eu não acho que esse é o problema do suspeitava Rio. que você era carioca. É fácil, né? Ah. Mas eu não acho que esse seja o problema do Rio. Acho que o problema do Rio tá na política. Eu acho que o problema do Rio está em um monte de lugares. E muito mais a política do que no fato das pessoas serem filhos. Agora, eu entendo o que ele está dizendo. E isso era uma discussão que... Olha, eu entrei na faculdade de medicina em 79, né? E essa discussão já estava posta. Que era o seguinte... muitas pessoas têm muitos filhos e não têm condição material para bancar esses filhos. E então... deveria haver o que então, nos anos 80, se chamava de planejamento familiar. Que era você ajudar que as pessoas mais pobres, que acabam tendo mais filhos, tivessem menos filhos. Então tinha discussões na faculdade que assim... É ético você, por exemplo, fazer uma ligação de trompas de uma mulher que já teve 4 filhos e ela nem vai ficar sabendo? Ético não é. Então, mas essa era a discussão. Diante da necessidade do planejamento familiar, você, enquanto médico, poderia fazer isso? É claro que não é ético e não é legal. Mas ali na frente de batalha, ela não ia nem saber o que você estava fazendo, porque era uma cesárea, por exemplo, certo? Por conta disso, eu acho que é isso que está atrás do que ele está falando. A ideia de que pessoas que muitas vezes não têm condição de criar filhos, acaba tendo um monte de filhos. O que acontece? A pirâmide é engraçada. Quanto melhor condição de vida você tem, menos filho você tem. Porque, inclusive, para as mulheres, se tiver mais filho, tem menos trabalho. Então, eu acho que o que ele está dizendo, e ele está perguntando porque eu digo que é positivo, não é simples assim, eu não estou dizendo que é positivo. Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica.
Inclusive porque é problemática. Com certeza. Inclusive, Concordo você pra tem, caralho. você sabe como é que é. Aham. É uma experiência muito rica. Muda a sua vida profundamente. Exatamente. Pra mim também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal pra isso. Ah, porque o mundo tá muito cheio. Ah, porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Brás Cubas o Machado e dizer: cometi muitos pecados na vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não leguei a miséria humana pra ninguém. Certo? Não, é assim não, porque eu sou uma pessoa preocupada, porque eu sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência. Mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima.